Então, bom dia a todos. Bom dia a todos. Hoje temos de novo o prazer de ter o Dr. Cláudio Tadeu Ribeiro. Ele dispensa qualquer apresentação pelo currículo dele e porque ele já apresentou um seminário aqui. Então, se vocês lembram, o Dr. Tadeu a formação dele é médico. Tem um extenso currículo com mais de 240 e tantas publicações. Trabalha bastante com a área de malária, tem experiência em parasitologia, protozoologia humana e atua principalmente com malária humana e experimental simiana e murina, com Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax e Plasmodium simium, com imunidade protetora, com ensaios vacinais, imunopatologia da malária da Mata Atlântica e aspectos cognitivos comportamentais na homeostase e na malária experimental murina não complicada. Bom, ressalta aqui que tem interesse na história da imunologia. Então, acho que todo mundo conhece o Dr. Ribeiro na Fiocruz e no mundo inteiro, pela grande trajetória científica que ele tem. Então, hoje temos o prazer de recebê-lo de novo. E, Dr. Cláudio, você pode começar a sua palestra. Muito obrigada, de novo, por ter aceito o convite. É sempre muito bom. Acho que esta pandemia tem aberto muitas oportunidades para a gente ter uma interação maior com muitas pessoas muito boas. E agradecemos muito que você tenha aceitado estar aqui agora, tá bom? Então, pode começar, doutor Ribeiro. Muito obrigado, Cláudia. Bom dia, Cláudia, bom dia, Priscila, bom dia a todos os meus colegas e amigos do Instituto Leônidas e Maria Dini, sede da Fiocruz em Manaus. Vi aqui a quantidade enorme de mulheres que domina a audiência. Acho que esse é um fenômeno irreversível, que me dá muito prazer. Eu acho que o mundo será cada vez mais feminino e eu me pergunto com muita curiosidade que cara que ele vai ter sobre a dominação feminina, uma vez que os últimos muitos milênios se passaram pela dominação masculina, baseada na força física, e isso tem se modificado com grande intensidade para nossa satisfação e minha grande curiosidade. Essa fala é uma fala... Agradeço de novo a honra de fazer essa fala no encerramento do Centro de Estudos de vocês. Deixa eu botar o meu cronômetro aqui. Ela é dedicada à exposição de um trabalho, cuja história eu vou contar para vocês, que concerne a imunomodulação do comportamento sob a influência ou não da infecção plasmodial. Então, na verdade, a gente quer estudar a interação entre os sistemas imune e neural num modelo experimental, e eu vou falar, vai ficar claro para vocês que a gente chama esses sistemas imune e neural de sistemas cognitivos. Eu queria começar me permitindo fazer uma homenagem a um amigo querido, Marcos Vinícius Guimarães Lacerda, conhecido de vocês todos, eu acho que conhecido da comunidade científica brasileira, é um colega que eu acompanho há muito tempo. O Marcos é um amigo, se tornou um grande amigo, que tem a idade da minha filha mais velha, então podia ser meu filho, nós somos irmãos e é um muito grande prazer. Eu faço essa homenagem a ele no momento onde ele enriquece a população do planeta com Vinícius, que eu não entendi direito se chegou ontem ou hoje, mas é um recém-chegado, assim como o livro que eu considero muito importante e que ele me deu a honra de prefaciar, Quarentena no Rio Negro, que é um repertório, uma coleção de crônicas que ele fez durante a pandemia. Deixa eu achar aqui a minha figurinha, porque a gente falar sem se ver completamente é um pouquinho angustiante. Pronto, vamos lá.
Então, essa homenagem ao Marcos, mais do que merecida, por vários acontecimentos que a gente acompanhou, inclusive pelo primeiro trabalho que se debruçou sobre a questão da importância ou da desimportância do uso da cloroquina no tratamento de Covid, em qualquer fase dela, a primeira demonstração de que ela pode ter efeitos tóxicos muito nefastos, e tudo que se seguiu, vocês acompanharam certamente em Manaus, como grande parte da comunidade científica. Então, Marcos, meu querido amigo, meu querido irmão, sinta-se homenageado, ao mesmo tempo em que eu te dou as boas-vindas ao jovem Vinícius. Eu queria começar, a sensibilidade do Maucio nessa apresentação é horrorosa. Eu queria começar falando assim, um muito breve histórico do que a gente poderia chamar de neuroimunologias, assim mesmo no plural, e eu publiquei essa reflexão num jornal de neurociências, da qual eu acho que sou ainda editor associado brasileiro. Ele foi jornal oficial da Sociedade Brasileira de Neurociência, não sei se ainda é, mas ele é um jornal muito interessante, que durante algum tempo foi editado pela Suzana Herculano e pelo Luiz Carlos de Lima Silveira, dois neurocientistas muito famosos. E eu queria chamar a atenção para essa história, focando alguns aspectos bastante curiosos. O primeiro do Hans Selye, que era um sujeito de origem austro-húngara, que, meu Deus do céu, caracterizou, na verdade, o efeito do sistema imune no sistema nervoso, do sistema nervoso no sistema imune, descrevendo o que ficou se chamando, que é conhecido como síndrome de adaptação geral, que se traduzia pelo aumento do volume das glândulas suprarrenais em contraposição com a atrofia tímica dos linfonodos. O que ele estava, na verdade, descrevendo era o efeito do estresse na resposta imune. Todo mundo sabe que isso é o caminho pelo qual, quando a vovó morre, e pouco tempo depois o vovô morre, o estresse tem um profundo efeito nefasto na resposta imunológica. Tem um outro trabalho que eu acho que é mais interessante ainda, que mostra o paralelismo, a influência recíproca dos sistemas imune e nervoso, né? Quer dizer, a gente começou citando esse do Hans Selye, que descreve o efeito do estresse na resposta imune, mas tem um outro mais interessante, ainda mais surpreendente, eu acho, que foi o Robert Adler, e o Nicholas Cohen, dois americanos, que estavam estudando, na verdade, o efeito, a transposição ou a extrapolação do efeito pavloviano no condicionamento imune e nervoso de animais, né? Então, eles, na verdade, davam para os animais uma substância emética misturada com água com sacarina e na verdade, eles queriam ver se eles conseguiriam fazer com que os animais se tornariam aversos a essa água com sacarina, o que naturalmente aconteceu muito rapidamente. Mas, para surpresa do Adler, esses animais se tornavam também imunodeficientes. E aí ele foi consultar um imunologista, que é esse Nicholas Cohen, mas está acontecendo uma coisa muito estranha, e contou para eles assim, mas qual é essa substância emética que você usa? Ele disse assim, a ciclofosfamida. Ele disse, mas a ciclofosfamida é um muito potente imunossupressor. Você está dando para eles um muito potente imunossupressor. Mas por que ele queria saber isso? Porque, na verdade, ele tinha percebido que, quando ele dava a água com sacarina sem essa substância emética, portanto, a ciclofosfamida, alguns animais desenvolviam, ainda assim, uma imunossupressão que fazia com que eles tivessem infecção e morressem. Então, havia uma interação entre os dois sistemas que fazia com que o condicionamento nervoso, né, perceptivo daquela água com sacarina se traduzisse numa imunossupressão dos animais. Olha que coisa interessante, isso surpreendeu os imunologistas da época. E depois se percebeu que tanto a gente pode descrever efeitos do sistema imune no sistema endócrino, quanto que esses dois sistemas conversam através de moléculas de sintaxe comum aos dois. Se descreveu tanto a presença de receptores para citocinas em neurônios, quanto a presença de receptores para neuropeptídeos em linfócitos. A gente tem muita competência no Brasil no estudo da neuroimunologia, inclusive a neuroimunologia de patologias infecciosas, né? Quais são os mecanismos imunológicos envolvidos em processos cerebrais
de doenças infectoparasitárias, inclusive algumas que não afetam diretamente o cérebro, assim como a neuroimunologia da patologia nervosa causada por distúrbios imunológicos, no lúpus, etc. Mas eu, quando publiquei esse trabalho, estava querendo chamar a atenção para uma outra neuroimunologia, que eu chamaria de neuroimunologia cognitiva, que é aquela que estudaria os processos, ou as semelhanças, ou as dessemelhanças entre os processos cognitivos nos dois sistemas, uma vez que esses dois sistemas podem ser considerados sistemas que se baseiam a sua ação no conhecer e no reconhecer, no conhecimento e no reconhecimento. Portanto, são sistemas cognitivos. Eles interagem muito fortemente, como a gente acabou de ver, né? A evidência de que estímulos nervosos afetam a resposta imune e a contribuição de componentes da maquinaria imunológica para a homeostasia cognitiva mostram que eles têm essa interação muito próxima, muito sólida, mas, na verdade, é preciso dizer que esses dois sistemas têm particularidades que fazem com que eles possam ser considerados os dois sistemas cognitivos do organismo, dos mamíferos e dos vertebrados, que é o fato de que eles trabalham mobilizando processos que têm especificidade e têm memória. Inúmeros outros, isso não é para vocês acharem que esses são os melhores sistemas, inúmeros outros sistemas funcionam com regulação muito requintada, muito fina, e com processos de muita precisão na regulação, né? Como é que funciona a fisiologia renal ou respiratória, ela é muito precisa, né? Muito equilibrada e muito regulada, mas ela não envolve, a gente não conseguiu mostrar isso até agora, tem algumas exceções, parece que células da pele podem se regenerar envolvendo uma certa memória, mas fora esses exemplos que caracterizam situações excepcionais, os sistemas imune e nervoso funcionam com especificidade e memória, são os sistemas que lembram daquilo. Quando você vê uma flor, você lembra que viu a flor e não um paraquedas. E quando você é exposto de novo à toxina tetânica, depois de ter do Clostridium tetani, depois de você ter tido uma vacina com a toxina tetânica, com toxoide tetânico, o seu sistema imune reconhece especificamente e com maior intensidade e rapidez aquele estímulo como o estímulo que ele já viu. Então, ele é dotado de especificidade, que vários sistemas são, mas tipo com memória também. Aí eu fui buscar, num determinado momento que eu fiz essa fala, o que eu chamei de paleoarqueologia do projeto, e fui ver onde é que ele tinha nascido, e achei o primeiro registro dele entre 2004 e 2005, na construção de dois subprojetos. Um visava estudar ou aplicar testes de comportamento, de aprendizado e memória, para a gente tentar predizer o comprometimento cerebral no modelo experimental de malária cerebral. Então, a gente tem modelo experimental de malária cerebral, a gente vai falar dele, são modelos clássicos, que funcionam muito bem, e eles têm uma coisa assim, meio dramática, é que muito rapidamente, no momento em que os animais dão os primeiros sinais de que estão com comprometimento cerebral, por causa daquela malária, eles morrem, muito pouco tempo depois. Então, eu me lembro que uma vez eu perguntei a uns colegas neurocientistas, eu disse, será que não tem uns testes de comportamento que a gente possa avaliar com alguma finesse, com algum requinte, com alguma riqueza e com alguma sensibilidade as alterações comportamentais antes de que eles mostrem a paralisia de patas traseiras, o rollover e outros poucos sinais que caracterizam a malária cerebral. Eu disse, olha, tem um teste, uma coisa chamada bateria Sherpa, e ela permite que se estude, sobretudo, o efeito tóxico de remédios. Os farmacologistas falam muito disso. Então, eu vou contar um pouquinho disso. E depois, o outro subprojeto visava justamente a gente estudar o efeito potencial da estimulação do sistema imune no desempenho de testes comportamentais. A gente queria saber, a gente sabe com muito mais facilidade que o sistema nervoso afeta as respostas imunes, mas o que a gente queria saber era se aprender num sistema afetava o aprender no outro sistema, e a gente achava que a maneira mais requintada de fazer isso era estudando o efeito do aprendizado no sistema imune no aprendizado no sistema nervoso.
Esse trabalho que está aqui sublinhado em rosa foi o trabalho que a gente publicou com o Yuri Martins, sobre quem eu vou falar, um menino que chegou no laboratório com 14 anos de idade. Vocês aí devem ter o sistema o programa de vocação científica, que coloca alunos de segundo grau nos laboratórios, e o Yuri era um menino muito curioso, que veio trabalhar, e eu dei para ele esse projeto, e ele era muito estudioso, e muito dedicado, e muito curioso, sobretudo. E nós, então, resolvemos aplicar testes, uma bateria de testes, para ver se a gente conseguia predizer quando é que os animais iam morrer com malária cerebral. A gente teve um pouco de dificuldade de interpretar os resultados, até que a gente chamou um estatístico superior, top, que é o Guilherme Werneck, e aí, depois que ele fez as análises dele, praticamente a gente reescreveu o trabalho, e eu disse para ele: Guilherme, agora me ensina a ler esse trabalho aqui feito por nós, porque agora ficou mais complexo de entender. Mas o que a gente conseguiu mostrar é que, na medida em que a gente se aproximava, evidentemente, da morte, a gente era mais preciso na capacidade de predição de quando é que ele ia morrer, e no momento que se afastava, se tinha 72, 96 horas, a gente era capaz de predizer com 70%, 75%, 80% de acerto se ele iria morrer e quando. A gente, com Yuri Martins, publicou um livro, porque a gente publicou uma porção de trabalhos nessa revista de neurociências, com conceitos dessa analogia dos sistemas cognitivos, né? E eu deixei de falar nessa introdução, quando eu falei que os dois sistemas operam com especificidade de memória, numa outra particularidade deles, que é o fato de que esses sistemas que são cognitivos, eles aprendem conforme vivenciam experiências. E eles não só aprendem, como se estruturam e se reestruturam na medida em que aprendem e vivenciam experiências. Então, um sistema imune, depois de ter sido exposto a um antígeno que ele não tinha sido exposto, ou o sistema nervoso, depois de ser exposto a uma vivência a qual ele não havia sido exposto, ele estabelece novas conexões celulares, novas sinapses, e isso a gente consegue perceber, inclusive, através de uma análise do panorama de repertório de resposta, na resposta imune, e mesmo com ressonância magnética funcional, a gente consegue ver o quanto o cérebro funciona diferentemente depois de ter tido experiências, às vezes muito simples. Basta expor o indivíduo a uma lista de números e de nomes para que ele decore aquela lista e que ele seja reexposto àquela lista depois de algum tempo, depois de tê-la já conhecido. Então, isso faz com que esses sistemas sejam sistemas plásticos, e eles podem ser definidos, portanto, como cognitivos e plásticos, e como eles são plásticos, e como eles se modificam na medida que vivenciam experiências, eles são sistemas que fazem com que, por isso que eu botei essa imagem do livro, porque o professor Marcelo Barcinski, professor emérito da UFRJ e meu confrade na Academia Nacional de Medicina, fez o prefácio desse livro, e ele diz: essa descrição feita pelo Cláudio e pelo Yuri faz com que os organismos sejam clonáveis, mas não os seres. Então, eu posso fazer um clone idêntico, sob o ponto de vista genético, do Cláudio Ribeiro, mas depois que eu fizer o novo Cláudio Ribeiro ter outras vivências, ele vai ser, sob o ponto de vista nervoso e imune, diferente do Cláudio Ribeiro matriz original. A gente fez, portanto, essa primeira abordagem do projeto 1, que a gente publicou, e ficou tentado a avançar naquele projeto, aperfeiçoando quais dos testes, em vez de usar a bateria inteira de testes, são acho que mais de 20 ou 30 testes, quais deles poderiam nos levar a testes mais sensíveis? Quais dos testes comportamentais aplicados juntos, e não todos, poderiam ter melhor a capacidade de predição da evolução letal da malária cerebral? O segundo projeto era esse que eu já falei com vocês, e ele foi desenhado no momento que existiam algumas evidências da participação da maquinaria imune na função cerebral, né? E isso hoje a gente basicamente sabe que esses estímulos imunes podem ser classificados didaticamente em inflamatórios e anti-inflamatórios, e são aqueles considerados anti-inflamatórios que têm melhor efeito
sobre os processos cognitivos. A gente sabe que elementos da maquinaria são necessários para o amadurecimento e para a manutenção da resposta cognitiva. Linfócitos CD4 e micróglias participam dessa manutenção da neurogênese no hipocampo, estão associados ao aprendizado, à memória espacial no adulto. O enriquecimento ambiental gera melhoria da resposta T e melhoria do desempenho da neurogênese. A gente pode reverter comprometimentos cognitivos com transferência de células T, a gente pode melhorar a função cognitiva de animais congenitamente atímicos, a gente pode melhorar o desempenho cognitivo de animais neonatos que têm uma resposta imune ainda imatura, através da povoação, do repovoamento com células T, ou transferência de células T maduras. Enfim, a gente tem muitas evidências de que esse efeito do sistema imune pode ser benéfico, e a gente queria saber. Então, a maneira de fazer isso é estudar, deixa eu ver se me pulou um slide aqui, era estudar tanto os processos infecciosos, que modulam a resposta imune, quanto processos de imunização direto, né? Eu poderia imunizar os animais para ver essa resposta, outra fazer transferência de células imunes. A gente não usou esse terceiro método, a gente usou, na verdade, os dois primeiros. Processo infeccioso, a gente elegeu a malária, porque é um laboratório tradicionalmente voltado para o estudo da malariologia, para a malariologia, e a imunização a gente queria também ver em animais sadios e em animais com malária, como é que a gente poderia, e se a gente poderia modular a resposta comportamental. A malária, sabidamente, é um profundo desorganizador da resposta imunológica. Ela gera uma resposta imunológica que os anglo-saxônicos dos anos 60 e os franceses depois chamavam de tempestade imunológica, né? E que acontece na malária, na tripanosomíase africana. Depois se percebeu que na fase aguda da tripanosomíase americana também, e são capazes também de fazer alterações nervosas, como vocês sabem, classicamente. Uma delas é a malária grave, traduzida pela malária cerebral, que é a forma mais letal da malária, embora não seja mais comum, e que afeta 1 a 2% dos indivíduos com malária, e que ainda assim é responsável por 80% das mortes da malária no mundo. Então, vocês veem que um indivíduo com malária cerebral precisa ser diagnosticado. Ela é cada vez menos frequente no nosso meio, primeiro porque nós tratamos cada vez mais rapidamente os casos de malária. Mais de 60% dos casos são diagnosticados nas primeiras 48 horas na região endêmica, eu ia dizer uma segunda coisa. E segundo, porque a frequência com a qual nós temos malária é causada pelo Plasmodium falciparum e é reduzida em comparação a 20 ou 30 anos atrás, embora tenha crescido, infelizmente, nos últimos anos, e a gente tem hoje por volta de 15% dos casos causados por malária pelo Plasmodium falciparum. O que é preciso saber é que essa malária cerebral pode simular praticamente qualquer condição neurológica, insolação, meningite, epilepsia, enfim, e que é um diagnóstico a ser evocado no caso de um paciente com malária. Aliás, é condição sine qua non para você classificar essa doença como malária cerebral, é que ele esteja com parasitemia. Então, tem aqui várias sequelas neurológicas, cognitivas. Esse slide foi preparado pela Pamela Rosa Gonçalves, déficits cognitivos e alterações comportamentais, e algumas delas são, portanto, aparecem como sequelas, e a gente vai ver associadas não só à malária cerebral. Os modelos murinos simulam a malária cerebral humana. E nós temos um modelo muito tradicional, que é o camundongo C57 Black 6, infectado pelo Plasmodium berghei-Anka, um modelo mundialmente reconhecido como muito sensível ao desenvolvimento de malária cerebral. É lógico que diferentes Plasmodium berghei-Anka no mundo e diferentes raças de C57 Black, raças não, mas isolados geográficos de camundongo C57 Black, resultam em diferentes frequências de malária cerebral, de 60% a 100%, em diferentes locais do mundo, mas o resultado dessa infecção é constantemente
a morte como resultado da malária cerebral. E nós temos tanto déficits neurológicos, o comprometimento motor, déficit de memória e comportamento ansioso, como ilustração de danos neurológicos, cognitivos e comportamentais. A gente depois percebeu, e aí, quando eu faço essa homenagem ao Marcos Lacerda, que tem grande produção acadêmico-científica na área de malária, eu posso citar o trabalho da Vitor Silva, uma colaboradora estudante dele, que mostrou, de uma forma muito elegante, que crianças com malária têm pior déficit de desempenho escolar do que crianças que não têm malária durante o ano. E um outro camarada estudando no Sri Lanka, isso mostrado na Amazônia. No Sri Lanka mostrou que não só isso, quer dizer, havia mostrado que isso era verdade, e havia mostrado também que crianças com mais malária têm um desempenho escolar pior do que crianças com menos malária. Então, não é só uma questão qualitativa, é uma questão quantitativa também. E, de forma surpreendente, ou nem tanto, talvez, a malária não complicada, embora isso que eu estou dizendo foi observado tanto nas formas graves de malária humana, o que não é surpreendente, né, que a pessoa com malária cerebral tenha consequências, como a gente já falou, neurológicas, neurocognitivo-comportamentais, mas indivíduos com malária não grave. O importante é que, quando se estudava modelos tradicionais de malária não grave, não se percebiam esses déficits. E isso foi preciso que a gente tivesse no laboratório a ideia de estudar um modelo, que, na verdade, é um modelo de estudo da malária cerebral, para avaliar o efeito da malária não cerebral no comportamento e em déficits cognitivo-comportamentais dos animais. Como é que a gente fez isso? E por que a gente fez isso? A gente fez isso porque a gente sabe hoje que o Plasmodium falciparum explica mais de 99% dos casos de malária no globo, pela muito grande frequência da malária na África, no continente africano, que é causada fundamentalmente por Plasmodium falciparum. Eu já disse que 1 a 2% só deles evolui para óbitos, né? Ainda assim justifica 80% dos óbitos causados por malária. E isso quer dizer que, portanto, cerca de 98% dos casos de malária no mundo são malária não complicada causada pelo Plasmodium falciparum. Então a gente pensava, isso é importante estudar, porque a malária complicada e a malária cerebral a gente já sabe que tem danos e que causa danos, que tem sequelas, do fato de que ele tem comprometimento cerebral, cerca de 15% a 25%, eu acho, evolui para a morte, e os sobreviventes têm aquelas sequelas, como eu mostrei para vocês. Então, a gente queria ter um modelo que fosse representativo dessa quantidade de casos que pode levar à malária cerebral, mas que não chega na malária cerebral. E então, foi esse o trabalho de uma colega de vocês, a Luciana, está aqui no cantinho. Tinha uma careta dela aqui que eu botei, ela tirou, mas a Luciana veio fazer o trabalho, eu dei para ela três opções de projeto, e ela escolheu esse. Eu disse, Lu, esse projeto é um projeto de risco, porque eu não sei se vai ser possível imunomodular a resposta cognitivo-comportamental. E aí a gente teve a ideia de fazer isso com camundongos com malária, e a gente, então, juntou o útil ao agradável, ela se inscreveu na biologia parasitária e tentou fazer o estudo da imunomodulação de comportamento, tanto em camundongos sadios, quanto em camundongos com malária não complicada. Então, o nosso objetivo é esse, né, ver o efeito do estímulo imune no comportamento desses animais. E como é que a gente fez isso? Eu estou dizendo para vocês que peguei um modelo que estuda a malária cerebral, mas eu não queria estudar a malária cerebral. O que eu fiz? Um recurso muito simples. Esses animais, sabidamente, começam a ter comprometimento cerebral no 5º dia de infecção, e a gente, então, no 4º dia, quando a parasitemia era por volta de 2%, 2,5%, a gente tratava os animais de forma radical, com 7 dias de cloroquina, e a gente seguiu isso o suficiente para ter certeza que eles não caem, e era importante que eles não recaíssem, porque o estudo foi feito por muito longo tempo para a gente poder avaliar déficit de longa duração. Então, os animais que eram recuperados desse tratamento e eram divididos em grupos de imunizados e não imunizados, e a gente fazia análise comportamental deles. Vocês podem interromper na hora que quiserem, se não estiver claro, ou deixar, ou eu faço uma pausa no meio, ou fazemos no final. Os objetivos específicos são esses, né? Estudar o efeito dos estímulos imunes
na habilidade cognitiva, no comportamento ansioso em animais sadios, mas também em animais com a infecção pelo Plasmodium bergherianca, tratando os animais antes deles terem qualquer sinal e sintoma, qualquer sinal clínico de malária cerebral, ou seja, no 4º dia de forma radical. E depois ver o efeito potencial da imunização feita após o tratamento no futuro, no desfecho neurocognitivo comportamental desses animais, cujo perfil a gente avaliava tardiamente. E, mais recentemente, a gente passou a estudar o substrato celular através da histopatologia, de expressão de moléculas e de genes envolvidos em moléculas do sistema imune e de comportamento. Como é que a gente fez isso? A gente escolheu completamente ao acaso antígenos, de preferência antígenos correspondentes a vacinas humanas, que pudessem ser utilizados como imunógenos, tanto do tipo T1 ou do tipo T2. Vocês sabem que isso é uma classificação relativamente didática, a coisa não é milagrosa, unicamente resposta do tipo T2, com toda a pleia de citocinas ligada à resposta anti-inflamatória ou à resposta inflamatória, mas tínhamos um norteador, e foram esses os antígenos que nós escolhemos, inclusive um alérgeno, que é a ovalbumina, inclusive a endotoxina causada pela endotoxina, a lipopolissacáride de Escherichia coli. O fluxograma, muito rapidamente, para vocês, era esse aqui, né? Nós injetávamos no dia 0 os animais com a infecção, 4 dias depois tratávamos por 7 dias, deixávamos o animal repousar, fazíamos 60 dias de estímulos imunes repetido nesses animais, 3 doses, com intervalo de mais ou menos 20 dias entre elas, e passávamos a avaliar os animais, depois de 2 semanas, passávamos a avaliar o comportamento desses animais e, por fim, fazíamos a avaliação imune no momento que a gente fazia a eutanásia dos animais. Os testes eram esses testes, o teste de... acho que eu vou falar isso daqui a pouco. A primeira preocupação nossa foi mostrar que esses estímulos imunes, uma vez que a gente estava tentando ver se os estímulos imunes poderiam modular a resposta comportamental, se eles geravam uma resposta imune. Então, foi o que nós fomos fazer. Isso aqui que são com testes ELISA simples, tanto para tétano, que foi feito em guio-manguinhos, quanto para influenza, que foi feito no Butantan, quanto para o antígeno vacinal experimental MSP3, de Plasmodium falciparum, que nós fizemos no laboratório, assim como edema plantar por ovalbumina, como reação ao alérgeno ovalbumina, que também nós fizemos no laboratório. Esses aqui são os testes. O campo aberto é um teste, a gente pode responder, eu acho que a Luciana e a Pâmela estão aqui na audiência, podem fazer esclarecimentos se vocês quiserem, mas esse campo aberto permite que você avalie a locomoção, a locomotividade dos animais, é um teste que permite que você avalie a memória de habituação, é também um teste, assim, vamos dizer assim, grosseiro de ansiedade. A gente tem um teste de memória de longa duração, que é o reconhecimento de objeto novo. A gente tem um teste labirinto em Y, que a gente não vai mostrar aqui, tem um teste claro-escuro, que é um teste preciso para avaliar o status, o fenótipo ansioso desses animais. Reparem o que a gente observou aqui. Em cima, nós temos os testes vamos dizer assim, de habituação dos animais no campus, onde a gente, reparem aqui, olha, reparem que no campo aberto, depois que eles habituam nesse campo aberto, eu boto, no dia que ele vai fazer o treino, 2 objetos. Então, aqui, olha, reparem, 2 objetos iguais, e deixo os animais se habituar a esses 2 objetos. Depois retiro os animais, depois que eles ficam 10 minutos aqui, no dia seguinte, eu boto o mesmo objeto, que é chamado de objeto familiar, em um objeto novo, que é chamado de objeto novo, e faço o teste de avaliação do tempo que ele gasta reconhecendo o objeto novo. Evidentemente, o que se espera é que ele gaste mais tempo reconhecendo o objeto novo, que é mais interessante do que o objeto velho que ele já conhece.
Então, isso é feito com um programa de computação que adequa e transforma em números as imagens que são captadas pela câmera e que filma o movimento dos camundonguinhos na caixa. E aqui está o resultado, primeiro, do teste da fase de treino dos objetos, mostrando que todos eles, tanto infectados quanto sadios, habituam, portanto, eles eles caminham uma distância um pouquinho menor no segundo teste em todos os ensaios, né? E o que é natural, ele tem menos interesse em explorar aquele campo aberto, se ele já o viu. E a outra coisa também que eu posso ver é reparar que ele vai caminhar menos, isso se mede também, o computador, a câmera capta as imagens e o programa mede a distância que ele percorreu no centro do aparatus e também o número de vezes que ele anda no centro do aparatus, e nos dá a ideia da locomoção e um indicador da ansiedade. Embora os animais todos imunizados tenham andado um pouquinho menos, a gente percebeu que isso não se devia à ansiedade, depois a gente viu por outros testes, achamos até que isso poderia ser o resultado da imunização que fez com que esses animais ficassem com um baço enorme. Eu disse a vocês que eles receberam uma bateria de 3 a 6 antígenos no espaço de 60 dias, ou seja, 3 doses, e eles tinham um baço maior do que o baço do animal que teve malária. O comportamento claro e ansioso, a memória de longa duração, isso sim eu quero mostrar para vocês. Reparem que na seção treino, eles são nesses 4 gráficozinhos de cima. Eu estou tentando evitar mexer no mouse, porque ele sai do coisa, mas essas 4 imagens aqui mostram que não havia praticamente diferença entre um objeto e o outro, quando os 2 objetos eram colocados, eram 2 objetos idênticos colocados na fase de teste, de treino. No dia seguinte, eu substituo um dos objetos treino por um objeto novo. E aí, sim, eu sou desafiado, o animal é desafiado a reconhecer, portanto, a explorar mais o objeto novo. E o que a gente percebe? Que, primeiro, esses 2 gráficozinhos aqui mostram os animais sadios. E reparem uma coisa muito curiosa que aconteceu. Os animais imunizados, tanto com pool T1 e T2, quanto só com estímulos T2, mostraram um melhor desempenho cognitivo, eles eram capazes de reconhecer melhor o objeto novo do que os animais controle. E mais, olhem só que coisa interessante, os animais infectados, ao contrário, tinham um déficit cognitivo. Eles tinham dificuldade de reconhecer o objeto novo. Vejam, eu preciso chamar a atenção de vocês que o protocolo e a dinâmica desse experimento faz com que eles tenham uma infecção de 4 dias, eu trate por 7, deixo ele repousar por 12 e depois, por mais 60 dias, eu imunizo ou manipulo ele injetando soro fisiológico e só depois de quase 90 dias da infecção, ou de cerca de 80 dias depois do tratamento, é que eu vou avaliar a resposta cognitiva deles. Tem um indivíduo que fez uma extrapolação dos tempos, né, dos timings, da idade, da duração dos animais, dos camundongos para os humanos, e esse período de 80 ou 90 dias é um período que corresponderia a um tempo de mais ou menos 8 anos. É como se você tratasse um indivíduo com malária não complicada, por Plasmodium falciparum, eu estou fazendo uma extrapolação, eu admito que ela é violenta, né? Com base em dados teóricos, a gente não tem nenhuma certeza que seja assim, mas e que 8 anos depois eu fosse capaz de detectar déficits ou sequelas comportamentais ou cognitivas nesses indivíduos. Então, eles têm esse déficit quase 3 meses depois de ter tido uma malária só de 4 dias. Mas o que é mais extraordinário é quando eu injeto o pool composto por imunógenos tanto capazes de estimular com estímulos inflamatórios quanto com estímulos anti-inflamatórios. Quanto eu estimulo estímulos só anti-inflamatórios, eu sou capaz de reverter essa resposta, esse déficit cognitivo.
A Pamela está aqui assistindo a gente também, está fazendo doutorado, ela na época tinha chegado há pouco tempo e estava estudando justamente a dinâmica desses déficits para poder a gente dizer se essa manipulação imunológica ela prevenia ou revertia o dano cognitivo. E parece que ela, na verdade, é capaz de reverter. E é muito importante sob o ponto de vista clínico, porque a gente está propondo estratégias que são potencialmente utilizáveis, uma vez que a gente está trabalhando com vacinas humanas, inclusive em humanos, para reverter os danos cognitivos, desde que você faça essa imunomodulação logo depois do tratamento. Então, olhem que extraordinário, no 12º dia pós-tratamento, eles já tinham esse déficit da memória de habituação, e esse déficit também era detectado 145 dias, quase 5 meses depois do tratamento. Essa observação é verdadeira também para a memória de longa duração, uma vez que o déficit de reconhecimento de objetos também está presente no 12º dia e também permanece até 150 dias depois. Isso aqui, eu estou com a sensação de que é a mesma coisa. Não. Comportamento do tipo ansioso, a mesma coisa, a gente consegue detectar o tempo na zona clara, o tempo menor, o que reflete um comportamento do tipo ansioso, já no 12º dia, que permanece também a 145 dias depois do tratamento, e de uma forma um pouco surpreendente, porque o esperado é que, se ele for um animal ansioso, ele faça menos transições da câmara clara da câmara escura para a câmara clara. Por uma razão que a gente não sabe explicar, houve uma diferença significativa no número de transições, em que pese ele ter um menor tempo na câmara clara, ele faz mais tentativas. Não sei se, em vez da ansiedade, a gente pode traduzir isso por aflição, Pamela, mas ele tem esse resultado que a gente não sabe explicar ainda. E aqui a gente quis saber, e isso também foi observado pela Pamela, se a gente estudasse só uma das vacinas, que a gente passou a usar também, eu não vou dizer qual agora, mas a gente conseguia perceber que a gente não tinha alteração nos testes, na fase de treino dos animais, no reconhecimento de objetos, com os objetos familiares, e tinha uma melhoria do reconhecimento do objeto novo, quando a gente usava só uma vacina em relação a usar 3 estímulos não inflamatórios. A gente, sob o ponto de vista imunológico, foi caracterizar a resposta em termos de produção de citocinas. A gente tem, de uma maneira geral, um aumento da produção de citocinas, sobretudo em animais infectados, estimulados por estímulos inflamatórios ou anti-inflamatórios, mas a gente tem um dado muito interessante, que é aquele que diz respeito à interleucina 10, mostrando que animais infectados têm um déficit na produção dessas citocinas, ou não tem alterações, vamos dizer assim, não diria déficit, não tem alterações quando comparados aos controles, mas os animais infectados que são estimulados pelo PUL ou pelos estímulos inflamatórios têm um aumento importante, significativo de IL-10, e isso bate com o resultado das subpopulações linfocitárias, quando a gente analisa as células T regulatórias que estão aumentadas nesses animais que recebem o estímulo tanto por PUL quanto por estímulos antigênicos moduladores de resposta TH2. A gente não percebeu, de uma maneira geral, alterações nessas subpopulações nos diferentes grupos de animais, e eu queria, então, fazer uma conclusão parcial e abrir para a gente discutir se eu estava tão preocupado em ser muito tagarela, porque a última apresentação que eu fiz foi uma aula que eu dei na Federal Fluminense, e eu quis ser muito didático, porque a população não era necessariamente como é que chama? Habituada a conceitos de
de neuroimunomodulação ou de malária, então a aula durou mais tempo do que o esperado, e aqui eu acabei correndo um pouco, mas eu gostei de termos mais tempo para a gente discutir. As conclusões parciais são que, primeiro, e de forma surpreendente, a gente mostrou, os dois trabalhos estão publicados, que esses camundongos, que são susceptíveis ao desenvolvimento de malária cerebral, mesmo após um episódio único de malária não cerebral, tratada antes de qualquer sinal de comprometimento cerebral, tem déficits cognitivos comportamentais que são detectados tardiamente ao curso da infecção, por volta de 80 dias. O estudo da dinâmica desses processos indicou que esses déficits de memória e a manifestação de comportamento do tipo ansioso não só podem ser detectados na fase muito adiantada da infecção, ou seja, 12 dias depois do tratamento radical e cura radical desses animais, e permanecer por tempos tão longos quanto 5 meses depois, 145 dias. E também, de forma completamente inovadora, a gente mostrou que a imunização, tanto com um pool de imunógenos capazes de induzir a resposta inflamatória e anti-inflamatória, quanto unicamente por estímulos anti-inflamatórios e, eventualmente, como parece ser o caso, um único imunomodulador, não é um imunomodulador, perdão, um imunógeno seguro, que certamente foi administrado no mundo em bilhões de doses, nós somos capazes de melhorar a memória de longo prazo de animais sadios e parece que a gente é capaz de recuperar esse déficit causado pela malária não grave, pela malária não cerebral, no modelo experimental de malária murina. Nós estamos agora com um grupo que é um pouquinho maior do que quando a Luciana chegou sozinha e começamos a fazer esse trabalho com o auxílio de uma colega imunologista do grupo, uma colega do staff, a Flávia Lima Ribeiro Gomes, e a gente está querendo agora estudar esse desempenho cognitivo comportamental em modelos não susceptíveis. O que eu disse para vocês é que nós temos um modelo clássico para estudar malária cerebral, totalmente susceptível para desenvolvimento de malária cerebral, ou seja, é um parasito que causa malária cerebral, e uma cepa de parasito que causa malária cerebral, e uma raça de camundongo que pode fazer malária cerebral. Mas a gente quer usar agora o mesmo parasito que pode causar malária cerebral, num modelo que não é susceptível à malária cerebral, ou um parasito que é a mesma espécie, mas é uma cepa diferente, que não causa malária cerebral, no mesmo modelo que é susceptível ao desenvolvimento de malária cerebral, para ver se a gente pode intuir que o mais importante seria a inflamação sistêmica decorrente do processo inflamatório causado pela infecção por uma hemoparasitose, e não pelo processo local, ainda que mínimo. A gente tem também uma mestranda do laboratório que está estudando agora, junto com Marcelo Pelágio, um patologista muito diferenciado do Instituto Oswaldo Cruz, não só a histopatologia, como a impregnação por prata e a expressão de moléculas do sistema imune e de genes de comportamento com a Raquel Lins, que chegou no laboratório para fazer pós-doutorado com expressão de genes de comportamento nesse modelo, e a gente quer ver se a gente é capaz de associar essas alterações a alterações sistêmicas e não localizadas prévias, vamos dizer assim, à malária cerebral, ou anteriores à instalação da malária cerebral. A gente quer, portanto, como eu falei aqui, avaliar essas alterações celulares e moleculares, né, em diferentes momentos, associar essas alterações moleculares e genéticas à resposta imune e aos padrões de comportamento, e investigar a neurobiologia da malária não grave, relacionando esses efeitos neurocognitivo-comportamentais com aspectos neuroinflamatórios,
glutamatérgicos, que é o trabalho que a Pamela Rosa, agora já no doutorado, vai estar fazendo e já começou. Eu devo dizer que também, quando faço uma apresentação sobre esse tema, que é relativamente novo, como você viu, vocês viram, talvez eu possa dizer que tem 10 anos, ou 15 se a gente considerar os primeiros artigos sobre malária cerebral, 10 se a gente considerar os primeiros artigos sobre malária, os primeiros trabalhos sobre malária não cerebral, não digo nem artigo, e eu diria que isso nasceu sob influência muito grande de colegas que se tornaram amigos também, que são neurocientistas da Universidade Federal do Pará. Um grupo é um grupo hoje maior, que tem alunos desde a iniciação científica, iniciação tecnológica, mestrando, doutorando, 2 pós-docs e 2 colegas pesquisadores do grupo, e colaborações com colegas pesquisadores e professores, tanto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quanto da UERJ, quanto da Universidade Federal Fluminense, quanto da Universidade de Ouro Preto. Falei desse livro para vocês e agradeço a vocês, em nome da equipe, do trabalho que a gente vem realizando, graças à competente atuação de todo o trabalho, toda a equipe.